7. Remédios contra a vaidade. Melhor é a boa fama do que o melhor remédio, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir a uma casa onde há luto do que ir a uma casa onde há festa, porque naquela está o fim de todas as coisas e de todos os homens, e os vivos que está no velório aplicam ao seu coração. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa de festa. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo, porque qual está do espinho debaixo de uma panela, tal é o riso do tolo também. Isto é vaidade, ilusão. Verdadeiramente que a opressão faria endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o orgulhoso de coração. Não te apresses para te irar, porque a ira habita no coração dos tolos. Nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, porque não é sábio fazer esta pergunta. Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveito os que veem o sol, porque a sabedoria serve de proteção, como também serve de proteção o dinheiro. Mas a vantagem da sabedoria é que ela dá a vida, prolonga a vida, e o dinheiro não pode salvar a vida. Atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera, porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que morre na sua justiça, e há um ímpio que prolonga os seus anos na sua maldade. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias antes do tempo. Bom é que retenhas isto, e também daquilo não tires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. A sabedoria fortalece ao sábio mais do que a 10 governadores que haja na cidade. Na verdade, que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Tampouco apliques o teu coração a todas as palavras que disserem, para que não venhas a ouvir o teu servo amaldiçoar-te. Porque o teu coração também já confessou que muitas vezes tu amaldiçoastes a outros. Tudo isto proveio pela sabedoria. Eu disse, sabedoria adquirirei, mas ela ainda estava longe de mim. O que já sucedeu é remoto e profundíssimo. Quem o achará? Eu apliquei o meu coração para saber, para inquirir e buscar a sabedoria e a razão das coisas, e para conhecer que a impiedade é insensatez e que a estultícia é loucura. E eu achei uma coisa mais amargosa do que a morte: a mulher cujo coração são redes e laços, cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Vedes aqui, isto achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra, para achar a razão delas, a qual ainda busca a minha alma, porém ainda não a achei. Um homem entre 1000 achei eu, mas uma mulher entre todas estas não achei. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, porém eles inventaram muitas confusões.
a obediência divina ao Rei dos Reis. Quem é como sábio e quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto e a dureza do seu rosto se muda. Eu digo, observa o mandamento do rei, e isso em consideração ao juramento que fizeste a Deus. Não te apresses a sair da presença dele, nem persistas em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer, porque a palavra do rei tem autoridade. E quem lhe dirá, que fazes tu? Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo, porque para todo propósito há seu tempo e juízo, porquanto a miséria do homem pesa sobre ele, porque não sabe o que há de suceder, e quando há de ser, quem lhe dará a entender? Nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, como também não há licença nesta peleja, nem tampouco a impiedade livrará aos ímpios. Tudo isto vi quando apliquei o meu coração a toda obra que se faz na terra. Tempo há em que um homem tem domínio sobre outro homem para a sua desgraça. Assim também vi os ímpios serem sepultados com honra, mas os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade, na qual atuaram retamente. Também isto é vaidade, porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra. Por isso, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, os dias se lhe prolonguem, contudo eu sei, com certeza, que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temem diante dele. Porém, o ímpio não irá bem, e ele não prolongará os seus anos, que são como a sombra, porque ele não teme diante de Deus. Ainda há outra vaidade que se faz sobre a terra. Há justo a quem acontece segundo as obras dos ímpios, e há ímpio a quem acontece segundo as obras do justo. Digo que também isto é vaidade. Assim exaltei a alegria, porquanto para o homem nada há melhor debaixo do sol na terra do que comer, beber, alegrar-se, porque isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da sua vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Aplicando eu o meu coração para entender a sabedoria e para ver o trabalho que há sobre a terra, que nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Então vi toda a obra de Deus, e que o homem não pode entender o que se faz na terra, por mais que trabalhe para descobrir, porém não a achará, ainda que o sábio diga que irá conhecê-la, nem por isso a poderá alcançar. Conselhos diversos. 9. Deveras todas estas coisas considerei no meu coração, para declarar tudo isto, que os justos, os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus, e que também o homem não conhece nem o amor, nem o ódio, tudo que passa perante ele. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mau, ao puro como ao impuro, assim também ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz na terra. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade e há desvarios
no seu coração enquanto vive, e depois se vão aos mortos. Ora, para aquele que está entre os vivos, a esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão elas mais salário, e já não haverá lembrança deles. Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já passaram, e eles não têm parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz na terra. Vai, pois, come com alegria o teu pão, e bebe com um coração contente o teu vinho, pois já Deus se alegra e se agrada das tuas obras. Em todo o tempo seja alvas as tuas vestes, nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que tu amas, os dias da tua breve vida, os quais Deus te deu na terra, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo teu trabalho que tu fizeste na terra. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme a tua forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem ciência, nem sabedoria alguma. Notei também que na terra não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Que também o homem não conhece o tempo da sua morte, assim como os peixes que se pescam com a rede fatal, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim são enlaçados também os filhos dos homens, no tempo de calamidades que vem de surpresa sobre eles. Também vi esta sabedoria na terra, que para mim foi grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, que a cercou e levantou contra ela grandes balaúrtes. E encontrou-se nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada, e as suas palavras não foram ouvidas. As palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina entre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Porém, um só pecador destrói muitos bens. Amém.